A votação da MP dos portos vai ser realizada amanhã na Câmara dos Deputados. Aliás, hoje não deu certo. A medida, como você sabe, estabelece aqui um novo marco regulatório para o setor portuário e, entre outras ações, abre a administração dos portos brasileiros para as empresas particulares. Quem tem mais informações a respeito disso é o nosso companheiro Luiz Fara Monteiro. Lula, o que é que acontece que o pessoal não vota? Qual é o imbróglio que tem aí? Boa noite, Heródoto. Olha, hoje tivemos 251 parlamentares com presença assinada no plenário. O mínimo exigido era de 257 e agora há pouco, às 8 da noite, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, definiu que amanhã, às 11 da manhã, terá uma nova sessão extraordinária e deliberativa para se tentar votar essa MP 595, que trata aí da modernização dos portos. Há três opções, Heródoto. Pode-se votar o texto original que veio do Senado, o texto do relator lá no Senado, o senador Eduardo Braga, e agora o líder do PT aqui na Câmara, deputado José Guimarães, do PT de Ceará, fala inclusive na possibilidade de se votar aquela emenda aglutinativa, como defende o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, que traz aí vários destaques, traz um resumo de uma proposta que agradaria um maior número de partidos. A outra opção, a quarta alternativa, seria a medida provisória caducar, já que ela perde a validade na próxima quinta-feira. Mas o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que amanhã terá um quórum maior, com cerca de 400 parlamentares ao todo aqui na Câmara, e mesmo que alguns partidos, como o PSDB e o Democratas, obstruam a votação, ele acredita que haverá um número suficiente, ou seja, mais de 257 deputados, para se votar a MP 595. O governo vai para o tudo ou nada, quer apenas votar a medida. Hoje, a Confederação Nacional da Indústria divulgou uma nota pedindo ao Congresso Nacional que vote a medida e que, consequentemente, na opinião da Confederação, irá modernizar e trazer mais competitividade para o Brasil no comércio internacional. Coincidência ou não, hoje a ministra de Relações Exteriores, Idely Selvati, passou a tarde aqui na Câmara negociando com líderes partidários a liberação de emendas parlamentares. Fala-se em R$ 1 bilhão. A ministra admitiu a negociação, mas disse que não tem nada a ver com a votação da MP dos portos, e sim trata-se de uma consequência daquele atraso que houve na votação do orçamento de 2013. Por isso, a liberação seria normal, seria natural, mas só deve acontecer no final do mês. Outros detalhes sobre o dia de hoje aqui na Câmara, nós vamos acompanhar na reportagem de Cristina Lemos. No Planalto, ministros e governistas tentam mobilizar deputados na corrida contra o tempo para aprovar a medida provisória dos portos, que perde a validade nesta quinta. Estou confiante. O Congresso Nacional nunca faltou ao Brasil. Mas a mudança de regras abriu uma guerra comercial no setor. De um lado, grandes empresas que controlam portos privados, hoje limitados a transportar apenas as próprias cargas. Do outro, os portos públicos, que temem a abertura do mercado. A MP permitirá que os terminais privados transportem cargas de outras empresas, entrando em competição direta com os públicos. O negócio bilionário também aguça a cobiça de quem está de fora e quer entrar no ramo. O principal obstáculo do Planalto nesta etapa da votação é justamente um importante aliado do governo, o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha. Ele patrocina uma forte mudança no texto e até recomendou aos deputados do seu partido que não viessem hoje a Brasília para votar, comprometendo toda a mobilização do governo. O programa de aliança do PMDB com o PT não fazia parte que a gente tinha que concordar com a integralidade de todos os textos. A questão trouxe a ministra Idely Selvati à Câmara, mas ela não conseguiu acalmar os descontentes. Alguns abandonaram a reunião, reclamando da inflexibilidade do governo. Nós temos interesses conflitantes. Isto é normal acontecer aqui no Congresso. E eu acredito, como já aconteceu tantas outras vezes, que nós vamos aprovar a matéria. Bem, para a gente entender um pouco melhor o que significa interesses conflitantes, porque eu não entendo isso, sou leigo também nesse assunto, quem está aqui conosco é um advogado especialista em direito marítimo, o doutor Rodrigo Fernandes Mori. Rodrigo, boa noite, obrigado pela participação aqui. Boa noite, Heródoto, obrigado pelo convite. Rodrigo, que interesses conflitantes são esses aí que eu não consigo entender? Na verdade, eu não sei se eu poderia dizer se existe um marco regulatório nesse setor, até pelas fases que o setor
atravessou como processo legal, né? Desde a lei de 93, a agência regulatória foi criada só em 2001 e a regulamentação dessa mesma lei ocorreu só em 2008. Então, nós estamos falando de uma regulamentação relativamente recente. Nesse período, o setor portuário e o setor de transportes, né, que surge nesse contexto, começou a ocorrer alguns conflitos políticos mesmo, né, entre os partidos que estão tanto dentro do Ministério dos Transportes quanto na então criada Secretaria dos Portos. Isso atravancou um pouco, prejudicou um pouco o avanço de algumas discussões que seriam importantes no setor portuário. Desculpa, então os partidos estão lá dentro e começaram a brigar, mas estão brigando pelo quê? Estão brigando... Eu apoio esse grupo de empresários e você apoia aquele outro, é isso ou não? É mais ou menos isso. É isso? É mais ou menos claramente isso. É claramente isso. É claramente isso. Porque a proposta do governo, a diferença da proposta do governo com a proposta obtida com o senador Eduardo Braga, com o senador Eduardo Cunha, na guerra dos Eduardos aí, a diferença entre elas dá um pouco o tom dessa disputa política. Não é? Na medida que um governo está querendo investir, pelo menos a palavra empenhada é na segurança jurídica e no aumento da competitividade, essas duas outras correntes, no caso do Eduardo Braga, o relatório dele tentou achar uma posição de equilíbrio para vencer essa posição dura do governo federal, da presidente Dilma, e por outro lado teve a concorrência do senador Eduardo Cunha, com alguns outros interesses, né? A gente pode dividir talvez assim, o senador Eduardo Cunha interessado um pouco mais na manutenção do status quo e o senador Eduardo Braga numa conversa mais próxima do governo tentando harmonizar esse interesse de futuro, que é o discurso governamental, né? Olhando adiante, eu quero competitividade e eu quero uma moldura jurídica mais consistente para o setor para atrair investimentos. Não digo investimentos estrangeiros, não, investimentos nacionais mesmo, claro, né? Esse é o sentido. Agora, Rodrigo, então, posso dizer o seguinte, fora isso, tem também os sindicatos que disputam também, estão nessa disputa? Os sindicatos de mão de obra? Eu tentei fazer uma pesquisa um pouco mais consistente nas emendas que foram propostas, né? E acompanhei ao longo desses meses, principalmente no último mês, o que tem sido discutido. Me parece que os sindicatos foram acalmados, né? Foram acalmados mesmo as suas pretensões, com algumas concessões por parte do governo que estão representadas ali no relatório do senador Eduardo Braga. Se falava, eu trabalho em Santos, eu sou da Universidade Católica de Santos, se falava ali até a semana passada num possível lockout no Porto de Santos, enfim, havia alguma discussão nesse sentido, mas ao que parece houve um fortalecimento da questão sindical, deve haver esse fortalecimento também na votação de um outro relatório e parece que a questão do trabalho portuário acalmou-se. E eu atribuo até parte desse ruído para que as pessoas possam entender um pouco desse ruído, é o que aconteceu no Porto de Santos agora, muito recentemente, as enormes filas, né? Nós vamos a Santos há anos, sou professor em Santos há anos já, nós nunca vimos, isso eu perguntei para outros colegas, nunca vimos uma fila tão grande, ou não vimos fila no Porto de Santos. Por que essa fila aconteceu? Porque houve o excesso de produção agrícola ou porque o pessoal está fazendo corpo mole lá? Eu acho que pode ser uma combinação dos dois. O excesso aconteceu em alguns pontos, claro, mas há também, eu acho, alguns interesses que precisavam ser marcados ali, né, demarcados, vamos dizer, marcado o território no contexto dessa experiência da medida provisória, da discussão da MP.